Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexão Estoico. Se você procura por um vídeo com conhecimento do estoicismo, continue até o final. Aqui tem dicas preciosas que poderão mudar completamente a sua história. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Hoje vamos explorar um tema que infelizmente é comum no cotidiano de muitas pessoas: a influência negativa. Essa manifestação de influência social negativa mostra como pessoas ou empresas empregam estratégias. De maneiras discretas ou não tão óbvias, a manipulação pode ser utilizada para conquistar controle ou obter alguma vantagem sobre as outras pessoas em diferentes áreas da vida, seja no local de trabalho com colegas ou em meio a grupos numerosos. Neste cenário, entender e analisar essas estratégias é fundamental para preservar a liberdade individual, mas também de fomentar relacionamentos mais positivos e claros. É essencial adquirir habilidades de autodefesa, e para isso vamos abordar agora 9 estratégias diferentes. Antes de continuarmos, vamos falar sobre as formas mais avançadas de controlo. Se é a primeira vez que está assistindo nossos vídeos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais demoras, vamos adentrar nestas estratégias sinistras. Lembre-se constantemente de que todo conhecimento é desprovido de significado até que o usuário atribua uma finalidade a ele. A sabedoria é como uma ferramenta que pode ser utilizada para construir algo grandioso. Para praticar um ato terrível, é necessário absorver todo o conhecimento apresentado neste vídeo. O uso da ferramenta deve ser feito de maneira consciente, seja para proteção própria ou crescimento individual. A viagem de hoje nos levará a compreender como a influência se insere discretamente em nosso cotidiano. Frequentemente, sem nos darmos conta, acabamos desvendando essas práticas. Devemos não apenas identificá-las, mas também nos preparar com os recursos indispensáveis para lidar com elas. Após superar os desafios desta jornada, você estará mais capacitado para encarar a vida com uma perspectiva mais analítica. Com uma mente mais atenta, prepare-se para uma jornada surpreendente pelas camadas mais profundas da mente humana. E os truques da manipulação são principalmente baseados em chantagem sentimental. Manipulação sentimental. Dentro da filosofia estoica, discutiremos um assunto desafiador e intrincado: a manipulação emocional. Essa maneira de manipulação, que pode ser discreta, porém extremamente prejudicial, é uma estratégia, na qual sentimentos são manipulados como uma forma de coação para alcançar o que se quer em geral. O indivíduo manipulador promove um sentimento de culpa ou responsabilidade, levando a sentir-se pressionado a atender aos seus pedidos. Mesmo sem querer, leve em consideração o comportamento de um amigo que sempre ele solicita auxílio com frequência, porém se torna abusivo quando você necessita de apoio, ou um companheiro que coloca em risco o término do relacionamento. Cada vez que as situações não ocorrem conforme ele deseja, isso se trata de uma clara manipulação emocional. É fundamental identificar os indícios de chantagem emocional como forma de se defender. Estabeleça fronteiras bem definidas e seja firme em suas escolhas ao conversar com amigos de confiança. Procurar auxílio de um profissional pode ser essencial para aprimorar o conhecimento da situação e aprender a lidar com ela de forma mais eficaz. Olhando sob uma perspectiva histórica, a manipulação emocional representa um obstáculo ao nosso controle da calma e a capacidade de governar nossos próprios comportamentos e respostas. As lições do passado revelam que não possuímos domínio sobre fatores externos, se limita à nossa capacidade de reação diante deles. Lidar com a pressão psicológica exige o cultivo da calma interior, isto é, a tranquilidade mental conquistada por meio da análise lógica. Segundo Epicteto, um filósofo antigo, devemos evitar nos preocuparmos com coisas que não podemos mudar. Ao utilizar esse ponto de vista, percebemos que a chantagem emocional está além de nosso domínio. Apesar de não termos controle sobre as atitudes do indivíduo chantagista, podemos controlar nossa reação diante dessas atitudes. Devemos tomar decisões baseadas na lógica e na convicção dos nossos princípios e fronteiras individuais. Além disso, a prática da virtude é um dos pilares fundamentais do estoicismo, o qual nos guia a agir com integridade. Independentemente das influências externas, isso implica em manter a autenticidade frente às tentativas de ser manipulado emocionalmente. Por último, é importante recordar que, mesmo que possa ser difícil lidar com a chantagem emocional, com apoio e conscientização, é possível adquirir habilidades para lidar com essas circunstâncias. Garanta relações saudáveis ao praticar a autocompaixão e buscar o equilíbrio entre suas necessidades. E ao pensar nos demais, lembre-se de que no estoicismo a verdadeira liberdade surge da libertação dos desejos e do racionalismo. Concentre-se no que podemos controlar,
nossos próprios comportamentos e atitudes. Manipulação emocional. O segundo tipo de gaslighting, dentro do contexto do estoicismo, será analisado para entendermos um fenômeno que é complicado e sorrateiro. Popularmente chamado de gaslighting, essa é uma estratégia de manipulação mental, com o objetivo de gerar incerteza na mente de uma pessoa sobre sua própria percepção, memória ou até mesmo sanidade. O gaslighting é uma manipulação psicológica prejudicial com efeitos sérios e pode manifestar-se em diferentes contextos. Em diversas situações, seja em relações interpessoais ou no cenário profissional, uma pessoa manipuladora pode se recusar a admitir a ocorrência de determinados eventos, alterar informações e provas de modo a causar incerteza na vítima em relação à sua própria lembrança. Identificar o fenômeno do gaslighting pode ser bastante desafiador, uma vez que se trata de uma forma discreta de influência. Alguns indícios de alerta são se sentir frequentemente perplexo e questionar a própria memória ou percepção, e se afastar de amigos e parentes para evitar ser manipulado através do gaslighting. É fundamental manter um registro de todas as conversas e interações se você desconfiar que está sendo vítima de manipulação emocional. Busque o suporte de entes queridos, amigos ou até mesmo um especialista em bem-estar mental. Em termos históricos, lidar com gaslighting requer o desenvolvimento da própria capacidade de lidar com emoções. Na visão dos historiadores, acredita-se que devemos concentrar nossa confiança na nossa própria percepção, nas áreas em que temos poder de influência, nossos comportamentos, instintos e reações. Quando se trata de gaslighting, isso implica em esforçar-se para preservar a lucidez do pensamento e a confiança em nossas próprias vivências. Apesar das tentativas de influenciar, a prática histórica da reflexão permanece inabalável. A racionalidade e independência de pensamento podem ser instrumentos valiosos para aqueles que desejam manter um registro diário. Por exemplo, contribui para o registro de acontecimentos e diálogos, o que se mostra eficaz na luta contra a manipulação psicológica. Além disso, é uma forma de fazer uma análise interna e melhorar a consciência individual. Além disso, os registros destacam a relevância da sociedade e da colaboração mútua. Apesar de apreciarmos a nossa autonomia emocional, é importante reconhecer que somos indivíduos sociais. E a presença de amigos íntegros e especialistas competentes pode ser fundamental para nos auxiliar a enxergar a verdade com mais nitidez. É fundamental ressaltar que o gaslighting é uma estratégia manipulativa arriscada. Com o auxílio de informações e suporte, torna-se viável identificar os indícios e procurar por auxílio. Na área da filosofia da história, a verdadeira sabedoria é encontrada na habilidade de distinguir o que é autêntico, identificar o que não é genuíno e agir com integridade diante dos desafios da existência segundo os princípios do estoicismo. Iremos investigar um fenômeno complicado e prejudicial chamado gaslighting. Essa tática é uma estratégia psicológica que tem como objetivo fazer com que uma pessoa questione a sua própria decisão. A manipulação mental através do gaslighting pode afetar a percepção, memória e até mesmo a sanidade de uma pessoa. O abuso psicológico é uma conduta prejudicial para a saúde mental, com repercussões sérias e pode manifestar-se em diversas circunstâncias. Tanto em questões pessoais quanto no ambiente profissional, o manipulador pode se recusar a admitir que determinados acontecimentos de fato ocorreram. Modificar informações e provas de forma a causar dúvidas na vítima sobre sua recordação. Identificar o gás leve pode ser desafiador, uma vez que se trata de uma maneira delicada de manipulação. Alguns indícios de alerta são se sentir frequentemente desorientado e duvidar de sua própria memória ou percepção, e se perceber distante dos amigos e familiares ao lidar com o desafio histórico de enfrentar o desconhecido. Consiste em desenvolver a capacidade de lidar com as emoções de forma independente e ter fé na própria intuição. Os estudiosos defendem a ideia de que é importante direcionar nossa atenção para aquilo que é passível de controle, ou seja, nossas próprias ações. Instintivamente reagir de maneira a preservar nossa autoestima e sanidade. Este fenômeno ocorre quando alguém tenta manipular ou distorcer a realidade para nos fazer duvidar de nossa própria percepção. É importante resistir a essas tentativas e confiar em nossa intuição para não cair nas armadilhas do gaslighting. Segurança em nossa vivência pessoal, mesmo diante de esforços para influenciar. A tradição de refletir sobre o passado e usar a razão de forma independente pode ser muito útil nesta situação. Escrever em um caderno, por exemplo, não apenas auxilia a registrar acontecimentos e diálogos, o que pode ser empregado para enfrentar a manipulação psicológica, porém também se mostra como um exercício de reflexão interna. A alimentação da autoconsciência envolve identificar 3 erros de raciocínio. Enganos na argumentação. Explorando as falácias lógicas sob a ótica do estoicismo, adentramos em um campo fundamental.
Para promover o pensamento crítico e a capacidade de lidar com emoções desafiadoras, é importante identificar e questionar argumentos falaciosos. Enganos de pensamento que podem resultar em conclusões equivocadas são comumente empregados, de forma proposital ou não, em argumentos que à primeira análise podem parecer persuasivos. Reconhecer e entender esses argumentos falhos não apenas nos defende contra a influência indevida, porém também favorece para uma discussão mais saudável e construtiva dentro da filosofia estoica. Valorizar a importância da lógica e da racionalidade é essencial para pensadores como Sêneca e Epicteto. De acordo com os ensinamentos, é importante questionar os pontos levantados e buscar por provas consistentes. Antes de considerar algo como verídico, eles estimulavam a avaliação minuciosa dos dados. Antes de chegar a conclusões, é extremamente benéfico adotar uma abordagem que se destaca no processo de identificação. E no combate às ideias equivocadas, algumas distorções comuns do pensamento lógico incluem: o apelo à autoridade ocorre quando se acredita que algo é verdadeiro sem questionamentos, apenas por ser dito por uma figura de autoridade. Pois um especialista argumentou que são os acontecimentos históricos que valorizam a autonomia individual. Eles nos recordam da importância de analisar e experimentar todas as ideias, sem levar em consideração sua fonte. Enganosa referente ao dilema, esta falácia se manifesta ao reduzir uma situação complexa em apenas duas alternativas. Divergências radicais surgem frequentemente, embora existam possibilidades de abordagens diferentes no estudo da história. Estimula a análise de todas as alternativas e pontos de vista antes de tomar uma decisão. Um equívoco comum conhecido como falácia do espantalho acontece quando alguém distorce ou simplifica um argumento. Há uma abundância de argumentos para facilitar a crítica ao estoicismo e promover a compreensão. É importante considerar de forma imparcial e justa as opiniões dos outros, sem recorrer à argumentação baseada apenas na tradição, pois isso pode levar a falácias. Ocorre quando se defende que algo é válido ou superior apenas pelo fato de ser o modo convencional. Desde tempos remotos, a tradição nos leva a compreender que é pela força da razão que devemos procurar a verdade. E é importante saber reconhecer esses e outros enganos de raciocínio, independentemente da convenção. A capacidade de argumentação é fundamental para se proteger de influências prejudiciais e para enriquecer discussões de forma significativa. Quando realizamos a análise histórica, dedicamos um tempo para examinar os argumentos. Procuramos por provas sólidas e evitamos tirar conclusões apressadas. Resumindo, através da busca pelo saber e pela verdade, o estoicismo proporciona instrumentos de grande valor. Para explorar as armadilhas da argumentação falaciosa, ele nos motiva a manter uma postura questionadora. Questionar as nossas convicções e as alheias, bem como nos empenharmos em uma jornada em busca de respostas. Persistente em busca da aceitação social fabricada. A aceitação social superficial. A aceitação social é um processo psicológico em que indivíduos passam a imitar comportamentos alheios, em uma tentativa de espelhar uma postura considerada apropriada em uma circunstância específica. Esta maneira de influência social profundamente enraizada em nossa essência humana. É possível ser enganado de forma desonesta, gerando uma falsa sensação de validação. A falsa aceitação social, também chamada de popularidade fraudulenta. Na era da tecnologia, esse fenômeno pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo a aquisição de seguidores e reações em redes sociais, nas plataformas de mídias sociais ou na publicação de comentários fraudulentos em páginas de produtos, gerando uma percepção de renome e confiança que pode impactar, de maneira inadequada, as escolhas e entendimentos alheios sob uma perspectiva temporal. É fundamental compreender e lidar com essa situação de forma sensata e com controle emocional próprio. O estoicismo destaca a importância da virtude, da sabedoria e do controle das emoções e reações pessoais. Proporciona um ponto de vista importante sobre como lidar com a busca por aceitação social e suas aparências enganosas. Em primeiro lugar, os filósofos estoicos nos orientam a procurar pela sinceridade e pela verdade que está dentro de nós. Em lugar de confiar na credibilidade ou autorização de terceiros, o pensador antigo Epicteto defendia que é importante focar apenas naquilo que podemos controlar, que são as nossas próprias atitudes, instintos e avaliações. Neste cenário, a procura por validação social, principalmente quando fundamentada em imagens irreais, a beleza é considerada uma busca externa e superficial. Por conseguinte, além de nossa influência direta e fora do alcance da genuína virtude. Além do mais, os registros enaltecem a importância da análise crítica e da reflexão racional. Isso implica em investigar de forma ativa as origens das informações e as razões por trás dos atos. Ao se deparar com a aceitação social,
seja ela genuína ou falsa, é importante considerar as opiniões dos outros, sejam elas de conhecidos ou desconhecidos. Os consumidores precisam se dedicar a buscar conhecimento adicional em fontes de confiança, antes de tomar decisões considerando a falsa validação da sociedade. Especificamente pode ser considerada como um modelo de circunstâncias que devemos analisar de acordo com as lições da história, agindo de maneira neutra em termos morais, isto é, identificando essas estratégias como algo que vai além da virtude e do discernimento. Indivíduos que não merecem uma reação emocional ou comportamental. De acordo com a filosofia histórica, é fundamental adquirir uma clara compreensão do que é essencial. O que é realmente importante em comparação ao que é apenas desejável é a autenticidade e a independência. Principalmente quando produzidas ou manuseadas entram na categoria do que é mais indicado. Contudo, não é fundamental para uma existência virtuosa e gratificante, o que leva os especialistas a promoverem um desprendimento saudável, priorizando o desenvolvimento de virtudes internas, como a sabedoria, em vez de buscar incessantemente por desejos externos. A importância da equidade, bravura e contenção é, sem dúvida, crucial para ser reconhecida. Seguir os valores fundamentais pode nos resguardar da influência de estratégias manipuladoras. É relevante destacar que a validação social é algo significativo, visto que nossa essência é eminentemente social. Sendo assim, ao mesmo tempo em que procuramos adquirir conhecimento e moralidade, é importante nutrir laços interpessoais. Relações autênticas e profundas, pautadas na sinceridade e na consideração mútua, ao invés de visarem a popularidade ou aceitação. A importância da autenticidade ao lidar com a falsidade da aceitação social. O foco principal do estoicismo é direcionar nossa atenção para a busca da virtude e da autenticidade em nossa vida. Praticar a análise crítica e buscar por fontes confiáveis de conhecimento. E ao nutrir laços autênticos, tudo isso colaborando para uma vida mais satisfatória e resguardada de influências indevidas. Esconde informações de natureza confidencial. Supressão de dados. Trata-se de uma estratégia frequente de manipulação em que a falta de informações importantes pode prejudicar de forma significativa. A habilidade de uma pessoa a fazer escolhas bem fundamentadas é algo que pode ser aplicado em diferentes cenários. Assim como um vendedor que omite despesas adicionais em um acordo ou alguém em um relacionamento, que guarda segredos importantes sobre sua história passada ou suas ações presentes. Esse manuseio influencia nossa visão e escolhas, criando um cenário no qual a realidade se torna confusa. Na perspectiva histórica, a omissão de dados é um obstáculo ao nosso entendimento. Viver de forma sábia e virtuosa, o estoicismo valoriza a busca pela verdade e pela autonomia. As análises externas proporcionam insights importantes para lidar com tais circunstâncias. É fundamental adotar uma postura proativa para evitar a ocultação de informações. Realizar questionamentos e buscar transparência em contratos e acordos. É fundamental atentar-se aos detalhes e não ter receio de buscar por mais esclarecimentos e informações. Estabelecer um cenário que valorize a sinceridade e a transparência é crucial. Na área da filosofia histórica, destaca-se a importância do que podemos controlar. Desvendar verdades sobre as pessoas ao nosso redor. Analisamos dados do passado que nos incentivam a assumir a liderança. Questionar é fundamental, não aceitar as coisas de forma superficial e reconhecer a verdadeira sabedoria. Surge da compreensão aprofundada e não da mera concordância subsequente. Os registros nos alertam que é importante estarmos prontos para a possibilidade de não termos acesso a todas as informações necessárias. Elementos indispensáveis para chegar a uma decisão acertada, eles destacam o valor da aceitação e da capacidade de se ajustar de forma flexível diante das situações, mantendo a calma mesmo diante da incerteza. A desilusão, no final das contas, é crucial lembrar a importância da transparência nas informações. Apesar de ser uma técnica persuasiva eficaz, não devemos permitir que nos conduza ao medo ou à desconfiança contínua. O estoicismo nos proporciona o aprendizado de como harmonizar a prudência com a fé, a desconfiança com a receptividade. Aceitando que o receio é parte natural da nossa emoção, porém não devemos permitir que ele domine nossas ações. Em outras palavras, sendo utilizado contra nós como um instrumento de manipulação frente à falta de transparência de dados. O estoicismo nos orienta em direção a uma atitude equilibrada e racional, preservando a nossa integridade pessoal, e mantendo uma postura atenta e consciente sem se render ao pessimismo ou à desconfiança. Essa estratégia de manipulação é frequentemente usada quando a exclusão de informações importantes pode afetar de forma significativa. A habilidade de um indivíduo fazer escolhas bem fundamentadas pode ser aplicada em diferentes circunstâncias.
como um vendedor que omite taxas extras em um contrato ou alguém em um relacionamento, que oculta dados significativos sobre seu histórico ou ações presentes. Essa influência impacta nossa maneira de ver as coisas e de tomar decisões, resultando em uma situação em que a realidade é distorcida. É fundamental adotar uma postura proativa para evitar a ocultação de dados, explorar questionamentos e procurar transparência em contratos e compromissos. É essencial dedicar atenção aos detalhes e não ter receio de buscar mais dados e explicações. Estabelecer um cenário em que a sinceridade e a clareza sejam reconhecidas é de extrema relevância. A filosofia da história destaca o foco no que podemos controlar. Não podemos influenciar o fato de as pessoas esconderem informações, mas podemos controlar nossa abordagem para encontrá-las. Analisamos dados do passado que nos incentivam a ser cuidadosos, questionar e não aceitar as coisas de forma superficial, percebendo a importância da verdadeira sabedoria. Surge da compreensão profunda e não da mera aceitação passiva. Os registros nos alertam para a necessidade de estarmos prontos para a realidade de que nem sempre teremos acesso a todo o conhecimento disponível. Fundamentais para uma escolha acertada, eles destacam a relevância da aprovação, da capacidade de se ajustar conforme as situações, demonstrando calma mesmo diante da dúvida ou da frustração. Para uma comunicação eficaz, a transparência ainda é fundamental para construir relações saudáveis e confiáveis. É importante considerar que a honestidade e a franqueza são valores essenciais para garantir a credibilidade e a integridade em qualquer situação. Portanto, é primordial buscar sempre a clareza e a abertura nas interações interpessoais, mesmo que em determinadas circunstâncias a dissimulação pareça vantajosa. O estoicismo ensina a equilibrar a cautela sem nos levar ao medo ou à desconfiança constante. A convicção substitui a dúvida, com a compreensão de que o medo faz parte do ser humano. É importante não se deixar ser dominado por ele ou permitir que seja utilizado de maneira a nos manipular e controlar. Atrelamento ao receio. O apego ao medo é uma estratégia de controle que muitas vezes é utilizado para manipular as pessoas, explorando as fragilidades e os receios das pessoas para moldar suas escolhas e ações. Em vez de fazer uso de justificativas racionais ou vantagens concretas, esse método se baseia no receio para estimular determinadas atitudes. Como, por exemplo, um vendedor pode utilizar estratégias de intimidação para convencer os consumidores a adquirirem um sistema de proteção caro, destacando o acréscimo de delitos na região, embora a probabilidade de risco seja reduzida. O manipulador pode guiar as pessoas causando nelas sensações de ameaça ou insegurança. Suas decisões baseadas em suas próprias escolhas do ponto de vista histórico são a forma mais eficaz de lidar com a tendência ao medo. O estoicismo é alcançado por meio da autocompreensão e do controle das emoções internas. Uma corrente de pensamento que preza pela lógica e pela excelência nos instrui a reconhecer o momento em que o receio se faz presente. Estão manipulando nossas escolhas? É importante questionar, buscar provas sólidas e não deixar o temor afetar nossa capacidade de discernimento. Pessoas como Sêneca e Epicteto ressaltavam a relevância de compreender nossos sentimentos. E respondendo de forma lógica, acreditavam que ao entendermos a essência, ao enfrentarmos nossos medos e inseguranças, podemos enfraquecer sua influência em nossas vidas. Isso implica em não ignorar ou sufocar o medo, e sim aceitá-lo, entendê-lo e seguir em frente com racionalidade e equilíbrio. Além disso, o estoicismo nos motiva a diferenciar claramente o que podemos controlar do que está fora de nosso controle. Frequentemente, as circunstâncias que nos geram receio escapam de nosso domínio, porém a maneira como reagimos a tais situações está ao nosso alcance focar no que temos o poder de controlar. É possível tomarmos escolhas com base na razão e no discernimento, ao invés de nos deixarmos levar por impulsos ou emoções. Os registros também enaltecem o exercício da virtude, que abrange a coragem. Encarar o medo é uma chance de exercitar essa qualidade, superando obstáculos e dúvidas com coragem e tranquilidade no final. É fundamental estabelecer um espaço psicológico que preze pela sinceridade e transparência, desestabilizadoras que visam prejudicar nosso bem-estar emocional e mental. Manter um equilíbrio emocional e uma visão lógica da realidade pode nos defender de situações que tentam minar nossa saúde mental. Para lidar com nossos medos, o estoicismo nos dá recursos manipulativos, a fim de identificar e vencer a influência manipuladora do medo, possibilitando-nos viver com mais liberdade. A sétima autenticidade do jogo é o jogo da responsabilidade própria. Culpa no jogo consiste em uma estratégia manipuladora na qual o manipulador se abstém da responsabilidade por suas ações ou erros. Responsabilidade ou para não lidar com problemas pessoais de forma adequada. Responsabilizar terceiros pode parecer mais fácil no curto prazo,
Mas a longo prazo, enfrentar desafios de frente e assumir a responsabilidade por nossas ações é essencial para o nosso crescimento pessoal e desenvolvimento. É incumbência individual não provocar culpas nos sentimentos alheios ou apenas para distrair o foco de suas próprias imperfeições, como por exemplo, em um ambiente profissional. Um gerente de projeto que não consegue atender a um prazo crucial pode responsabilizar os membros da equipe por não se esforçarem o bastante. Seja por falta de competências adequadas ou pela ausência de liderança e planejamento eficazes, muitas vezes os resultados não são alcançados. Na perspectiva histórica, abordar a questão da responsabilidade envolve entender que temos o controle apenas das nossas próprias atitudes e reações, não tendo influência sobre as atitudes ou julgamentos alheios. Ensinam que é importante focar na nossa própria ética e moralidade, como Epicteto defendia. Em vez de nos preocuparmos demasiado com a visão ou a conduta dos outros, devemos focar em ser virtuosos. Quando se deparar com a manipulação por meio da culpabilização, é fundamental exercitar a autonomia racional. Uma característica fundamental do estoicismo é a prática de analisar a situação de maneira imparcial, sem permitir que nossos sentimentos ou as críticas alheias influenciem nossas atitudes. Ao invés de adotar uma postura defensiva ou culpada, é importante analisar a situação de forma objetiva e considerando a realidade dos fatos. Além disso, as pessoas valorizam a sinceridade e a honestidade pessoal. Estimulam a assumir a responsabilidade por nossos próprios erros e a dedicar esforços para evoluir. Em vez de atribuir culpa a terceiros, essa forma de pensar não apenas reforça a personalidade. Além disso, contribui para a construção de um ambiente mais equitativo e claro, tanto no ambiente profissional quanto nas interações pessoais. Quando se trata de interagir com as pessoas, o estoicismo nos orienta a praticar empatia e compreensão. Ao compreender que cada indivíduo age conforme sua própria visão de mundo e bagagem de conhecimento. Ao invés de reagir com fúria ou irritação, podemos optar por reagir com calma e buscar compreender as razões que motivam seus comportamentos em última instância. É fundamental ter em mente que não temos o poder de influenciar as atitudes ou pronunciamentos alheios. Podemos influenciar diretamente a forma como reagimos a essas situações ao nos dedicarmos a manter o controle sobre nossas ações. Mantendo nossa integridade e agindo de acordo com nossos princípios, conseguimos nos resguardar das armadilhas da culpa e diversas formas de influência. O estoicismo nos proporciona uma maneira de lidar com tais situações. Ocorrências de maneira objetiva e imparcial totalizam 8. Lisonjas hipócritas. Falsos agradecimentos sobre a estratégia de fingidas apreciações é uma maneira de manipular. Os elogios frequentemente vêm seguidos de um pedido ou favor. Podem ser vistos como inapropriados, inadequados ou distantes da realidade. Esse método pode resultar em uma percepção distorcida de habilidade ou uma análise superestimada do rendimento, estabelecendo uma relação de confiança externa e deixando a pessoa mais vulnerável à influência. É fundamental para o progresso histórico cultivar a consciência de si mesmo, para analisar a sua própria performance e importância de maneira objetiva e independente dos elogios. O estoicismo ressalta a relevância de acreditar em nossa própria percepção e discernimento ao invés de se apoiar na aprovação ou validação de terceiros. Essa corrente filosófica destaca a importância da sinceridade e da independência emocional, e a procura pela bondade como caminho para alcançar a paz e a alegria. É importante manter um certo grau de desconfiança saudável ao receber elogios surpreendentes, principalmente se forem acompanhados por um pedido ou um favor. Os ensinamentos de Sêneca e Epicteto são de grande valor. Recomendavam refletir sobre as motivações por trás dos atos alheios e não se deixar influenciar por aparências. Eles nos motivam a buscar a essência e a verdade ao invés de nos contentarmos com discursos superficiais. Além disso, a história nos ensina a apreciar nossa própria autoimagem. Não é necessário ignorar totalmente os comentários externos, apesar de ser importante não se deixar influenciar pela opinião alheia. No entanto, é preciso balancear isso com conhecimento aprofundado dos nossos próprios princípios objetivos. Ao buscar nossos objetivos e conquistas, podemos impedir de ficar presos na necessidade de aprovação de outras pessoas. Praticar a autorreflexão diariamente, uma prática antiga comum, também pode auxiliar na análise dos avanços pessoais. E alcançar metas de maneira direta requer uma avaliação sincera de nossos comportamentos e impulsos, possibilitando a identificação de pontos de convergência com nossos princípios e áreas com potencial de aprimoramento. Emoticons e a razão, buscando sempre o equilíbrio e a serenidade em todas as situações da vida. Louvamos sinceramente o progresso de nossa integridade moral ao invés de recorrer a artimanhas manipulativas. Com melhorias constantes,
Podemos nos proteger de ser manipulados por falsos elogios. E ainda mais conectados à nossa própria existência e importância. Numeral 9. O ato de vitimar. Como a vítima de uma situação para obter vantagens ou simpatia dos outros. Esse comportamento é muitas vezes utilizado de forma estratégica para influenciar a opinião das pessoas e manipular a situação a seu favor. É importante reconhecer esse tipo de comportamento e não se deixar enganar pela vitimização. A honestidade e a transparência são essenciais para construir relacionamentos saudáveis e genuínos. Sendo prejudicado por uma situação ou ação de terceiros com o intuito de conquistar empatia. Assumir tarefas alheias ou buscar vantagens é uma estratégia eficiente. Várias pessoas costumam ser solidárias e estão dispostas a auxiliar aqueles que parecem estar enfrentando dificuldades. Entretanto, a atuação de manipulação da vítima pode resultar em relacionamentos desarmônicos, nos quais a pessoa prejudicada busca constantemente por assistência. Entretanto, não há contrapartida ou justificativa para atitudes danosas. É de extrema importância, do ponto de vista histórico, entender e discutir a manipulação das vítimas. A sabedoria e controle das emoções são características essenciais do estoicismo, uma corrente filosófica que destaca a importância da racionalidade. A independência e a excelência nos orientam a identificar e enfrentar tais circunstâncias. É aconselhável, de acordo com registros históricos, praticar a empatia como princípio básico de forma racional e justa. Agindo com inteligência, ao mesmo tempo em que demonstramos compaixão e o desejo sincero de ajudar, revelamos qualidades admiráveis. É fundamental analisar as circunstâncias de modo crítico para distinguir entre solicitações de auxílio sinceras e manipulação envolve análise imparcial das circunstâncias. E evitarmos ser controlados inteiramente pelas nossas emoções, os registros ressaltam a relevância. Eles nos motivam a assumir a responsabilidade pelos nossos atos, incentivando a responsabilidade pessoal, e a não atribuir responsabilidade a terceiros ou ao ambiente pelas adversidades que encontramos. Esse método pode ser utilizado ao lidar com indivíduos que adotam a vitimização como estratégia, reconhecendo a relevância de incentivá-los a também se responsabilizarem por seus atos e circunstâncias. Os registros também nos alertam sobre a importância de manter o controle de nossas próprias atitudes e sentimentos. Enquanto não temos controle sobre as atitudes alheias, temos controle sobre a nossa forma de reagir a elas. Isso implica em evitar sermos levados para um ciclo de influência e manter a calma e a objetividade no raciocínio. Exercer a moralidade da equidade representa mais um ensinamento de grande importância neste contexto. Isso envolve agir com justiça e imparcialidade em relação aos demais, além de assegurar que não estamos agindo de forma prejudicial, deixando espaço para que terceiros se aproveitem de nossa generosidade ou compaixão. Em última análise, o estoicismo nos instrui a buscar a sapiência. E realmente isso implica em tentar compreender de forma aprofundada as circunstâncias e os incentivos das pessoas, evitando avaliações apressadas ou influenciadas por sentimentos. Gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui e que fazem parte dessa jornada. O apoio e o engajamento de vocês são fundamentais para continuarmos criando esse conteúdo com tanto carinho e dedicação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.